Eu passei 35 dias nos Estados Unidos agora, nesse mês de maio, e 35 dias em maio, um pedacinho de junho, e descobri várias coisas. Minha preocupação maior era por que nós, brasileiros, não é tão foda quanto os caras? Por que nós não conseguimos deixar um país onde existem 3 safras no ano tão foda quanto a América do Norte? Que tipo de comportamento impede que nós, brasileiros, não sejamos a melhor nação do mundo? E sabe qual é a resposta que eu encontrei? Nenhuma. Porque é um comparativo chateoso. Eu acho que se não tem como, né, resolver isso aqui sem mostrar para as pessoas que são dessa forma como se comportar para que o país tome um novo rumo. E hoje eu me vejo bem preocupado em relação ao futuro da minha nação. Porque hoje você não pode mais ser patriota. O patriotismo hoje virou bolsonarismo. É pecado ser patriota. E aí, esses 35 dias eu tive contato com várias pessoas de vários países, inclusive vários brasileiros, com pontos de vista diferentes do que é a América em si. A América é um país da liberdade, onde você pode criticar e falar muita coisa, mesmo contra aqueles que lá estão na gerência do país. No Brasil, você não pode nem postar um comentário, uma piada ou um xingamento, que você já vai ser caçado e preso, mas você é simplesmente punido como a lei manda, né? Com processos e pedido de desculpa, retratação, etc. Não, se você ofender uma autoridade aqui, você é um criminoso, você cometeu um crime, porque o cara é um deus, você não pode falar isso dele. Mas ele pode, né, desviar milhões, machucar o nosso bolso e tá tudo suave. E uma coisa que eu reparei é que todo lugar que eu andava existiam bandeiras americanas por toda parte. Existem 2 pontos nesse quesito aí. Será que se a gente enaltecesse o patriotismo com o QI do brasileiro, que é muito baixo, por falta de estímulo, né? Nós temos nosso QI ao longo das gerações ele vem diminuindo muito por falta de estímulo, né? Nós não temos estímulos, eu não sei se ajudaria, mas por que nós não nos tornamos mais sagazes mentalmente? Governos não querem pessoas sagazes. Pessoas sagazes derrubam governos. E ao voltar para casa, ao voltar para o Brasil, você tem aquele choque de realidade, onde tudo no lugar é muito bem feito, onde tudo no lugar é muito bem organizado, as pessoas são mais educadas e respeitosas, até as autoridades não se veem, como é que eu posso falar, eles não estão acima dos cidadãos. Não. Eles estão no mesmo nível dos cidadãos. E para um policial falar com você, a menos que você esteja infringindo a lei, que ele pode ser agressivo ou com mais contundente, ele não vai fazer isso. Ele vai falar com você até ter certeza de que você realmente está agindo ou burlando alguma coisa que vai de contra e que pede que o serviço dele execute força maior. Caso contrário, você nem vai precisar sair do seu carro. Se você for parado, você vai perguntar por que o senhor me parou. E o cara vai ter que explicar, eu te parei porque você passou no farol, eu te parei porque eu tenho uma descrição do suspeito que bate com a sua, eu te parei porque seu carro está sendo procurado, mas ele não é seu carro, o senhor me desculpe, foi um engano, dá o documento, eu vou averiguar e you're free to go. Você está livre para ir embora. E é disso que se trata. Várias vezes eu vi isso acontecer por lá. E agora tem essa confusão. Existem leis da conspiração, teorias da conspiração, que dizem que isso é uma manobra para expulsar os hispanos de Los Angeles, Missouri, Las Vegas, Nova York, Miami, toda a parte sul, onde tem muito imigrante latino, onde tem muito hispano. Eles querem limpar isso. Isso é uma teoria. Eles querem limpar isso para que possam entrar com a mão de obra robotizada. Por exemplo, um atendente de balcão de hotel não vai precisar mais ser um ser humano. Tá? Existem máquinas que, por exemplo, que uma pessoa monitorando uma máquina, ela pode limpar um corredor inteiro de hotel.
Então, se o hotel tem 100 andares, como tem alguns hotéis que tem 100 andares lá em Nova York, esses hotéis têm que ter, pelo menos para 100 andares, cada camareira faria pelo menos aí uma limpeza de carpete, precisaria de umas 10, né? Fazer 10 andares por dia, só na parte do corredor, não estou falando limpeza dos quartos. Então isso uma máquina já faz. Você eliminaria 10 pessoas. E, obviamente, a robotização desse serviço levaria, logo no começo, a um investimento mais alto. Porém, esse investimento se pagaria ao longo de meses. 3, 4, 5 meses talvez de salário dessas camareiras já pagaria o robô. E aí o resto é dinheiro no bolso deles. Então o Elon Musk, num passado não muito recente, já tinha dito que com as IAs e com a tecnologia, vários seres humanos perderiam as suas funções e perderiam o propósito de suas vidas. Não é o propósito de ninguém limpar banheiro, quarto, corredor de hotel, mas é o propósito do ser humano trabalhar para levar o alimento para casa. Se não houver esse trabalho, o que vai acontecer com o ser humano? Qual a utilidade do ser humano que não sabe fazer outra coisa a não ser limpar quarto de hotel? Uma coisa que o ser humano não vai parar de fazer é comer, né? Mas a comida processada já está aí. Ele também pode não parar de cortar o cabelo, mas existem máquinas chinesas que implantam cílios e cortam o cabelo, né? Então existe máquina para tudo. Então já está começando as teorias conspiracionistas a falar disso. Verdade ou não, não sei. O que eu vi estando lá é que é um país mais avançado mentalmente, fazem questão de que seja assim, né? Acredito num governo que seja uma comparação de governo com o nosso governo é mais parasita, né? Eles vão sugar o hospedeiro, nosso país no caso, até a morte. Quando o país quebrar e morrer, eles vão pegar as reservas deles e vão se asilar em algum país que eles ajudaram a fortalecer algumas ditaduras. É nisso que eu acredito, e posso estar errado também. É isso que eu vi ao longo desses anos, discutindo política com amigos, perdendo amizades. É isso que eu vi ao longo desses anos, fazendo blog de política. Então o que eu acredito é que seja dessa forma. Já o governo americano, ele é um governo simbiótico, ele promove uma simbiose entre a sociedade e o Estado. Como que funciona essa simbiose? Ele primeiro te alimenta, te fortalece, te deixa mais ávido e depois ele te cobra. É assim que acontece. Diferença entre um governo e outro. É assim que as coisas acontecem. Infelizmente, temos muito que aprender. Meu nome é Charles Veras e esse é o canal Verda Creations, sabe? Dá um sopro.